Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais um webinar da Ciência do Cuidar, organizado pela Secção Regional do Centro, da Ordem dos Enfermeiros. Uma rubrica que efetivamente foi muito bem desenhada pelo Conselho de Enfermagem Regional, através do enfermeiro Paulo Oliveira e da sua equipa. E a verdade é que hoje trazemos aqui mais uma temática bastante relevante, que é o papel do enfermeiro no seguimento da pessoa em situação crítica, portanto, aquilo que é a perspectiva da consulta de follow-up. Dizer-vos que a Secção Regional do Centro está, conjuntamente com com um grupo de colegas, estamos a desenvolver um trabalho sobre esta temática, que pretendemos no futuro colher frutos ao nível de investigação e, portanto, isso será mais para a frente. Agora, estas fantásticas enfermeiras que aqui vos irão trazer aquilo que é o seu conhecimento e expertise sobre esta matéria, estão de facto disponíveis para dar este impulso a esta matéria, que eu acho que é profundamente relevante nos contextos onde, de facto, o doente crítico, e em particular os cuidados intensivos, se determina, de facto, a necessidade de perceber o que é que aconteceu depois do internamento e de que forma é que nós conseguimos resultados em saúde e ganhos em saúde das pessoas que cuidamos. Sem mais delongas, apenas agradecer mais uma vez à enfermeira Cláudia Valles, à enfermeira Helena Pires e à enfermeira Cristina Simões, aquilo que hoje nos vêm trazer, possibilidade de facto de desenvolverem este webinar e trazerem-nos um bocadinho daquilo que é o seu conhecimento e competência. Também agradecer à equipa que está por trás deste evento, na pessoa do enfermeiro Paulo Oliveira, porque efetivamente trazermos mês após mês temáticas novas do interesse dos nossos membros é sempre algo muito, muito gratificante e é uma forma também de valorizar e reconhecer aquilo que é o trabalho dos colegas que estão também na Ordem dos Enfermeiros a trabalhar para todos os colegas, porque todos somos ordem. Também agradecer aquilo que tem sido o trabalho da nossa equipa que em back-office trata destes eventos, desde logo Milene Figueiredo e também o Gustavo. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e aquilo que já fora de horas permitem que nós consigamos fazer acontecer. E, portanto, apenas dizer-vos que isto é para vocês, senhoras e senhores enfermeiros, desfrutem, levem para aquilo que é os vossos contextos novos conhecimentos, novas perspectivas e visões e, portanto, bem-ajam por estarem connosco e já num número bastante significativo. Primeiro, Paulo Oliveira, boa noite e obrigado. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer as palavras do enfermeiro Walter Amorim. É com enorme satisfação que, em nome do Conselho de Enfermagem Regional do Centro, que vos dou as boas-vindas a mais um webinar Ciência do Cuidar, esta rubrica nossa, hoje dedicado ao tema da consulta de follow-up após a alta dos cuidados intensivos. Espero que seja mais um momento de reflexão e partilha sobre esta área que representa muita continuidade do cuidado. Assim, começo por cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Enfermeiro Walter Amorim, nosso Presidente do CDR, aqui da Secção Regional do Centro, e na pessoa dele cumprimentar todos os órgãos sociais da Secção Regional do Centro, cumprimentar a enfermeira e amiga Helena Pires, que vai moderar e bem este webinar, mas também cumprimentar as palestrantes e peritas nesta área e que têm feito um caminho presentes neste painel, a enfermeira Cláudia Valles e a enfermeira Cristina Simões. Dando continuidade àquilo que o enfermeiro Walter também já disse, a enfermeira Cristina Simões, como coordenadora de um grupo de trabalho nesta área, desenvolvido pela secção regional do Centro, também na pessoa dela, cumprimentar todos os colegas do grupo que têm feito um trabalho extraordinário e que depois, em breve, também nos vão apresentar os resultados. Não menos importante, agradecer a todos os enfermeiros presentes neste webinar pelo investimento no seu desenvolvimento profissional, o qual elevam e dignificam a nossa profissão.
Voltando aqui ao tema, e porque também é um tema que me é caro de muitos anos, e quem me conhece, o meu percurso em cuidados intensivos, este tema hoje é mais do que uma boa prática, é um imperativo ético e profissional. Sabemos que o internamento em cuidados intensivos marca profundamente os doentes e as suas famílias, não só fisicamente, emocionalmente, mas também a nível psiquicamente. Sabemos que também é alta, muitas das vezes não significa o fim da vulnerabilidade, mas sim muitas das vezes o início de uma nova fase em que o acompanhamento de enfermagem e dos enfermeiros assume um papel determinante. E assim, a consulta de acompanhamento representa, por isso, a extensão natural do cuidar que caracteriza a enfermagem, garantir a transição segura, promover a reabilitação, prevenir complicações e desenvolver o doente e o sentimento de controle sobre a sua própria vida e a readaptação, muitas das vezes, a uma transição de saúde-doença. Que este webinar nos permita conhecer essas experiências, debater desafios e, acima de tudo, reforçar a certeza que a enfermagem é essencial em todas as fases da trajetória do doente crítico. Porque muitas das vezes pensamos que o doente é internado nos cuidados intensivos, é transferido dos cuidados intensivos, porque nunca tem alta dos cuidados intensivos, é transferido para outro serviço e muitas das vezes depois não há um seguimento. E como há pouco eu vos disse, é muito mais esse internamento e essa transição e esse acompanhamento é importante e é muito autónomo até dos enfermeiros fazerem esse percurso. Por isso, este webinar é mais do que uma ação formativa, é um momento mesmo de valorização da nossa profissão, de partilha de saberes, de reforço de competência, mas também de inspiração, para que continuemos a ser agentes ativos na promoção da cultura nesta área de excelência clínica que a enfermagem tem muitas das vezes não valorizamos. E por isso foi importante também escolher estas palestrantes que estão aqui, porque já têm um trajeto feito nesta área e para nos também trazer aqui uns inputs nesta temática da consulta follow-up. Aos presentes, convido-vos, por isso, a participarem ativamente e colocarem as vossas questões no chat que está disponível, a contribuírem com experiências, porque só assim este passo se cumpre verdadeiramente na troca, na construção conjunta e no compromisso com a qualidade dos cuidados. E mais que ninguém, temos aqui peritas na área que vos vão conseguir responder a algumas questões que vocês possam ter. Após estas palavras, passo agora a palavra à moderadora deste painel, a enfermeira Helena Pires, enfermeira especialista em reabilitação na medicina intensiva da ULS Coimbra, com uma pós-graduação em Sistema de Informação e Enfermagem, mas também membro do grupo da consulta de follow-up do SEMI e membro do grupo de trabalho do follow-up do doente crítico na Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Por isso, estamos perante aqui um painel de peritos e excelente que vai ser aqui este nosso webinar. Por isso, desejo-vos a todos um excelente webinar e passo agora a palavra à enfermeira Helena Pires. Obrigada. Antes de mais, boa noite a todos, aos que nos vão acompanhar aí em casa e aos que estão aqui presentes neste webinar, no fundo, no que representa a mesa. Queria começar por agradecer esta iniciativa à secção regional do Centro, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Enfermeiro Walter Amorim, por nos permitir esta oportunidade de estar aqui hoje. Para mim é muito gratificante, porque eu entendo esta iniciativa quase como pioneira, porque falar de follow-up em congressos de cuidados intensivos é efetivamente para nós já uma prática. Agora, falar com estas portas abertas, como hoje é esta oportunidade que a CR Centro nos promoveu, acho que efetivamente é pioneira naquilo que é este contexto de falar de follow-up em cuidados intensivos. E por isso, falando de follow-up, e para contextualizar aqui um bocadinho às pessoas o que é que se faz em Portugal e os desenvolvimentos que têm acontecido, tem sido um caminho longo, ainda não está com as assimetrias todas corrigidas naquilo que podiam ser e na forma como nós os desenvolvemos nos nossos contextos práticos no dia-a-dia. Essas assimetrias ainda existem e a verdade é que os censos realizados pelo Colégio da Especialidade de Medicina Intensiva dizem-nos que 42 unidades existentes no país, 7 ainda não têm esta consulta implementada. Nós também sabemos que as recomendações que saíram em 2024 pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, pelo grupo de trabalho do follow-up do doente, naquilo que é o seguimento do síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, também nos fala
do nosso papel e da intervenção de quer médico, quer enfermeiro, e do percurso que as pessoas devem desenvolver em termos académicos para poderem pertencer a estas equipas e desenvolverem esta ação nos contextos. Também nos fala naquilo que aquilo que o Paulo também já falou, da transição de cuidados, algo tão importante, porque tão relevante é para mim, como enfermeira de cuidados intensivos, acompanhar e fazer o seguimento desta pessoa para aqueles que continuam a segui-la, porque esta pessoa vai para um internamento e depois, quando vem para o contexto comunitário, tendo alta, após este evento crítico, como é que os enfermeiros, que muitos já acompanhavam antes, porque ou já era seguida em consultas ou no centro de saúde e depois muitas vezes precisa de novas consultas de outras especialidades e continua a ser acompanhada nesses contextos, como é que eles podem dar continuidade àquilo que nós hoje aqui vamos partilhar, que é o síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, em que o Paulo já falou em algumas dimensões quando partilhou, quer na entidade doente, quer na entidade família, que o Paulo também já abordou, e por isso é tão importante estas portas abertas e estarem aqui mais enfermeiros para além daqueles que prestam cuidados a estas pessoas no contexto de cuidados intensivos. Nós sabemos que aproximadamente 1/3 dos sobreviventes a este evento crítico, após 1 ano sobre o episódio da doença, não consegue retomar a atividade profissional e o impacto que isto tem na vida das pessoas, e que 30% necessitam de cuidados diariamente ainda. Ou seja, o impacto vai além daquilo que é saúde física, neurocognitiva, com efeitos também psicológicos, e isto já tem sido tudo estudado. No entanto, as melhores práticas e a eficácia dos cuidados de follow-up ainda permanecem pouco explorados, e daí sentimos a necessidade de partilhar conhecimento desta forma entre nós, profissionais de enfermagem, para que haja uma maior adesão e que as medidas preventivas sejam implementadas entre todos e que sejamos consistentes na transmissão, na transição de cuidado, na transmissão de informação para estas medidas preventivas continuarem na identificação da SPICI, quer no doente, quer na família. E por isso, sem mais demoras, eu dava a palavra à enfermeira Cristina Simões. É uma enfermeira que presta cuidados na unidade de cuidados intensivos do polo dos hospitais da Universidade de Coimbra, na unidade local de saúde de Coimbra, desde 1991. É enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica na pessoa em situação crítica. Tem também uma pós-graduação em Direitos Humanos, é mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses e, para além de coordenar aquele grupo de trabalho que o Paulo já mencionou, coordena também a equipa follow-up da respectiva unidade que eu mencionei, onde ela desenvolve a sua ação como profissional. Por isso, Cristina, dou-te a palavra. Muito obrigada. Cumprimento a todos. Começo a cumprimentar especialmente o Sr. Enfermeiro Paulo Oliveira, Presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro, o Sr. Enfermeiro Walter Amorim, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, agradecendo o convite para participar neste webinar dedicado ao follow-up e dedicado à pessoa em situação crítica. Cumprimento a enfermeira Helena, a querida enfermeira Helena, e também a enfermeira Cláudia Valles, e cumprimento todos os presentes, esperando que seja uma noite, enfim, pouco intensiva e de muito bem-estar. Avançando sobre o papel do enfermeiro no seguimento da consulta, no seguimento da situação crítica, consulta de follow-up, eu vou dedicar esta parte da apresentação ao síndrome de pós-internamento em cuidados intensivos. E começo esta abordagem fazendo ponto dos pontos que vamos abordar, o síndrome em si, o papel dos enfermeiros de medicina intensiva e o modelo de seguimento da enfermagem são os pontos de reflexão. Fazemos um ponto de situação para lembrar o nosso compromisso para com a pessoa em situação crítica, cuja sobrevivência depende de meios avançados, mas também agressivos, e depende também de cuidados altamente especializados, dos quais nós pretendemos que não causem complicações, não causem incapacidade, mas que tenham em vista a sua recuperação total e, dizemos nós, tão total quanto possível. Síndrome pós-internamentos em cuidados intensivos é pós-cuidados intensivos, então e antes do pós. O que é que nos dizem os dados? Dizem-nos que apesar de ser um número cada vez mais decrescente, a mortalidade ainda atinge os 20% em cuidados intensivos, o que significa, o que nos deixa 80% de sobreviventes. E o que é que acontece a estes sobreviventes? É sobre essa matéria que nós nos vamos dedicar, sabendo, porém, à partida, neste momento, que
a sobrevivência acarreta consequências físicas, cognitivas, psicológicas adversas a longo prazo. Realmente, como refere o artigo, sobreviver é diferente de recuperar. Temos aqui, para partilhar convosco, um caso também está disponível em vídeo, é interessante, e que vou passar a ler-vos muito rapidamente para que possamos enquadrar aquilo que vamos falar. Tem 35 anos, é professora, é casada, mãe de 3 filhos, foi internada por pneumonia grave e sepsis. Teve 10 dias de ventilação com todas as medidas associadas. Quando acordou foi um alívio, sobretudo para a família, que ficou imensamente feliz. Mas ela sentia-se debilitada, assustada, enfim, já podemos aqui antever uma assimetria entre pessoa e família. Após 6 meses esteve alta hospitalar, foi bom regressar a casa, foi ótimo, mas sentia-se muito fraca, precisava de cuidados pessoais, de ajuda para os cuidados pessoais, atividades habituais, condição com impacto na vida diária, familiar, social e regresso ao trabalho. Passaram-se alguns meses, já consegue andar bem, mas permanece cansada e com dores. Não está tranquila, não consegue apreciar a visita de familiares e amigos, não consegue ler uma revista, nem tampouco fazer uma lista de compras. Enfim, um mínimo. Durante o dia tem flashes da UCI e à noite tem pesadelos. Sente-se só, triste e tudo isto lhe parece uma luta constante. Sente que já não é ela própria e não sabe o que fazer. Nós podemos referir esta situação como sentindo-se deslocada dentro da sua própria vida. Temos outro caso, o Sr. M, de 81 anos, proveniente do domicílio, admitido por choque séptico de origem biliar. Esteve em ventilação mecânica, teve vasopressores, após 6 dias é estubado, mas permanece mais 4 dias em delírio. Esteve internado mais 2 semanas e depois teve alta para um centro de reabilitação. Embora costumasse fazer longos passeios com os seus cães, agora não consegue andar sem andarilho. Não consegue lembrar o nome dos netos, nem fazer as habituais palavras cruzadas. A família foi completamente surpreendida com esta nova condição e sente-se sobrecarregada de responsabilidades. A filha, que permaneceu na UCI durante a maior parte do internamento, apresenta sintomas de depressão, o que compromete o seu estar e a sua própria vida. Era isto que as pessoas esperavam depois de o alívio de sair dos cuidados intensivos? Obviamente que não. Então, o síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, com esta designação que chamamos de SPICI, surgiu, houve necessidade de a formalizar, vamos dizer assim, em 2010, foi publicada em 2012 e é definida agora em termos internacionais e consensuais como declínios novos e ou agravados nas componentes física, cognitiva e mental, isolada ou em articulação e que seguem ao internamento em cuidados intensivos, não estão relacionados com a causa de internamento e podem prolongar-se por tempo variável ao longo no tempo que se segue. Quer isto dizer que este é um esquema que representa o que acabamos de dizer. De um lado temos a pessoa sobrevivente e do outro lado temos a pessoa da família, a família da pessoa sobrevivente ou não. No sobrevivente pode apresentar então compromisso na componente física, na componente cognitiva, na componente mental, sendo que podemos referir a parte pulmonar, a parte neuromuscular, a função motora, a fadiga, a dispneia, a alteração da memória, da atenção, da velocidade de processamento, ansiedade, depressão, labilidade emocional, enfim, etc. No entanto, até parece que a pessoa é assim tripartida em componentes e de facto não é bem assim. Falando de números, cerca de 50% a 70% dos sobreviventes sofrem ou vêm a sofrer de alguma forma de SPICI. O compromisso físico pode atingir os 100% das pessoas com doença grave, 30% a 80% pode vir a desenvolver compromisso cognitivo e 17% a 43% podem desenvolver compromisso na sua saúde mental. É realmente significativo. Estes são dados de 2024. Mas a pessoa não é esta tricompartimentação. De facto, a definição mais alargada já inclui a dor crónica decorrente deste internamento, os distúrbios do sono, a fadiga, a vulnerabilidade, sendo que
há fatores contribuintes, como o estado anterior, e fatores relacionados com o UCI, mas também há consequências como custos económicos, financeiros, sociais, familiares, há riscos como a readmissão hospitalar e há compromisso, nomeadamente na qualidade de vida em saúde. De facto, quando se trata de números, é mais fácil captar atenção, nem que seja por esta via. E a SBC tem vindo realmente a captar cada vez mais atenção devido à sua elevada prevalência e ao impacto significativo que tem para as pessoas e para os sistemas de saúde. Este é um gráfico interessante que nos mostra que é importante, sim, a identificação precoce, é importante a prevenção proativa e a continuidade dos cuidados. São elementos cruciais no suporte e no bem-estar às pessoas sobreviventes e às suas famílias. No entanto, o estado prévio também tem impacto na trajetória, quer do processo de doença, quer no pós-processo de doença. Realmente, uma pessoa previamente saudável tem um percurso intra-hospitalar e pós-hospitalar diferente de quem tem comorbilidades, e a essas comorbilidades tem associada fragilidade e realmente, enfim, quanto maior é a fragilidade, mais deletério é o percurso. Ainda assim, precisamos pensar na transição para um paradigma centrado na recuperação e na restauração possíveis. Existem fatores de risco, com certeza que existem. São pessoais, mas também relacionados com o internamento. Está aqui uma panóplia de fatores de risco e quando começamos a lidar com estas coisas pensamos, mas estão todos presentes? Sim, estão todos, mas uns mais que outros, pois não são todos com a mesma intensidade a todo momento. Na impossibilidade de vos referir todos, destaco aqui a idade, sobretudo a idade avançada, o sexo, sobretudo o sexo feminino, e salto para o último para dar destaque ao delírio e, sobretudo, à experiência no UCI. Aquela que a pessoa sente como a sua experiência no UCI é altamente importante. Isto sem tirar, enfim, a importância que fatores relacionados com o tratamento também têm, como o suporte medicamentoso ou o índice de gravidade da patologia. Outra forma para dizer o mesmo, existem fatores de risco não modificáveis, potencialmente modificáveis e modificáveis. Obviamente, o nosso campo de intervenção são os fatores modificáveis. Estamos a falar da sedação, do delírio, da imobilidade, mas também dos distúrbios do sono e, mais uma vez, aqui bem sublinhado, a memória negativa em UCI. Tudo o que pudermos fazer para evitar esta memória negativa ou a percepção negativa desta experiência é bem acolhido. Em termos de impacto financeiro, é impossível desconsiderar o impacto social e financeiro, porque nós realmente precisamos do suporte financeiro e ele vem, em geral, da atividade profissional, não é? E é pesado pensar que 50% dos sobreviventes à doença crítica dependem do suporte familiar a longo prazo. A Helena já deu um toque nesta questão na sua introdução e também 40% das pessoas profissionalmente ativas após um ano ainda não conseguiram reunir condições de regresso ao trabalho. Mas não é apenas isto. Associada à perda de emprego também há mudança de atividade. Por exemplo, a pessoa deixa de fazer aquela função que toda a vida fez, gostava de fazer e está habituada a fazer, para fazer algo menos exigente, menos qualificado, etc. Portanto, até nisto ela tem que se readaptar, também no trabalho a tempo parcial, e não é muito incomum as pessoas que estão perto da idade da reforma a anteciparem, enfim, com os custos que isso acarreta. Temos mais um caso para vos. Este é relatado na primeira pessoa e também para exemplificar esta transição do internamento para a enfermaria e da enfermaria para o pós-cuidados intensivos. Foi-me diagnosticado síndrome de Guillain-Barré, foram 4 meses no hospital e muitos mais até que pudesse regressar ao trabalho. A memória desse tempo era escassa, era afetada. Antes da transferência para a enfermaria, foi explicada a redução do nível dos cuidados. Isto acontece frequentemente e desencadeou um sentimento de insegurança
naquela pessoa e nos seus familiares. Foi, no entanto, amenizado pela garantia de que a equipa de recuperação iria monitorizar o seu progresso e iria acompanhar eventual situação de agravamento. Não aconteceu. Já no pós-hospitalar, o apoio continuou com uma visita à unidade, entrega de um diário de bordo e acesso ao programa de seguimento. A visita à unidade e o diário de bordo foram um bom ponto de partida para a recuperação e permitiram recolocar tudo em perspectiva. Este é um ponto muito importante, a recolocação da nova perspectiva, e é sobre isso que vamos falar um pouco, inserido no papel dos enfermeiros em medicina intensiva. Lembramos como é para nós importante a satisfação do cliente como padrão da qualidade dos cuidados de enfermagem, nomeadamente, e aqui é muito importante esta tónica, minimizar o impacto negativo provocado pelas mudanças de ambiente forçadas. E elas são muitas mudanças e são muito forçadas, são aterradoras e são ameaçadoras de vida, pois os enfermeiros estão sempre presentes, procuram a analgesia ideal, a sedação perfeita, enfim, percebem, tentam conhecer as condições de vida da pessoa, o que é que ela era antes, o que é que ela é agora, qual é o potencial de recuperação e conseguir a reconciliação funcional, e quando dizemos funcional, dizemos no seu todo. Então, o internamento em cuidados intensivos. Mais vale prevenir, obviamente, mas, enfim, as estratégias preventivas são conhecidas, sabemos que têm impacto, algumas delas acabaram de ser referidas, mas destacamos aqui que a coordenação dos cuidados é primordial para conseguirmos prevenir em conjunto e chegar mais longe. A estratégia bem conhecida são a bundle para a SPC, avaliação, prevenção e controle da dor, pois bem sabemos o despertar diário, o teste de ventilação espontânea, a coordenação dos cuidados entre profissionais e entre a equipa é fundamental e provavelmente um ponto de Aquiles. O delírio, a monitorização, prevenção e controle, sabemos bem a mobilidade precoce, a família, o envolvimento, o empoderamento, a gestão da comunicação entre profissionais, também entre utentes e família, e a habilitação pela informação, uma grande tónica neste ponto, porque é através de pósteres, de folhetos, entre equipas e entre pessoas fora da equipa que se promove o conhecimento desta condição, para que seja menos surpresa e se possa agir mais na tal prevenção. Outra forma de dizer o mesmo, lembrando as atividades dia e noite, pois elas estão sempre bem presentes na nossa atividade, mas nem sempre surgem desta forma consciente e intencional. É preciso renovar-lhe a intencionalidade. Componentes da comunicação empática, mais uma forma de abordagem dos enfermeiros de medicina intensiva, mas não só os enfermeiros, mas aqui é a nossa tónica, saber qual é a condição clínica, o que é mais importante para si e suporte efetivo à pessoa e família. É evidente que o que é importante para si, o que é importante para cada um de nós, é o mais importante. Nem sempre a conjugação entre o que é mais importante para a pessoa e o que é mais importante no plano de cuidados daquela pessoa são harmonizados, mas efetivamente a tónica no que é mais importante para a pessoa tem que ser sublinhada. Chegamos novamente à nossa professora, 35 anos, casada, mãe de 3 filhos, recebeu alta hospitalar após 6 semanas, e aqui agora a tónica é no pós-internamento em cuidados intensivos e pós-hospital. Daí teve acompanhamento em reabilitação, terapia da fala e psicologia, na abordagem aos pesadelos e flashback no CI. Leu sobre SPC e contactou com outras pessoas que tinham passado por experiências semelhantes. Decorrido um ano, regressou ao trabalho em modalidade part-time. Isto é o que se deseja, e não em part-time, mas em full-time. Enfim, vamos construindo o possível. Então, o que é que se passa no pós-internamento em cuidados intensivos? Tenho a dizer-vos que quando as pessoas estão internadas no serviço de medicina intensiva, o que mais desejam é o dia em que vão sair. Quando esse dia chega, é o dia mais aterrador. Meu Deus, e agora? Agora que já dominávamos isto, já dominávamos os passos, já estávamos a acompanhar todo este percurso, agora vamos não sei para onde, fazer não sei o quê e ser acompanhados não sei por quem.
enfim, esta surpresa aterradora e esta falta de segurança no percurso acontece várias vezes até se chegar à recuperação e adaptação à nova condição. Mas são várias as estratégias de acompanhamento, já falámos na bundle, orientações antecipatórias também, o planeamento da alta, apesar de tudo, ao ser antecipatório e planear, traz alguns receios, como nós vimos atrás, mas também permite pensar sobre essas matérias, a telemedicina, seja por contacto telefónico, seja por videochamada, as consultas de follow-up, seja em que sequência forem da forma mais adequada para aquele grupo de pessoas, e o suporte de pares. O suporte de pares na literatura é bastante referido como numa fase tardia de apoio e de identificação com a experiência que se viveu. Então, o que fazemos na consulta? Na consulta de follow-up há 3 elementos fundamentais que pretendemos determinar: o síndrome, a presença das componentes do síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, a qualidade de vida e as memórias. Não vos vou detalhar os instrumentos com que avaliamos as componentes da SPC. Passam, por exemplo, por espirometria, dinamometria, a escala de Bartel, a escala de ansiedade de pressão hospitalar, enfim, testes de monitorização cognitiva, são diversas as estratégias. Para a qualidade de vida em saúde, sim, nós utilizamos, ou recomenda-se, a EQ5D5L, é uma escala de qualidade de vida feita pelo Eurocall, está validada para a população portuguesa, mas também para a europeia, mas também para a portuguesa. Aborda a mobilidade, os cuidados pessoais, as atividades habituais, dor e mal-estar e ansiedade e depressão, numa mensuração de que vai desde a independência ou não tenho problemas até ao máximo problema. É um instrumento de autoavaliação, embora seja muito interessante perceber na consulta que a pessoa autoposiciona-se e o familiar faz uma avaliação da autoavaliação daquela pessoa, e às vezes com um olhar ou com uma expressão acaba por pensar, está a ser muito otimista. Enfim, um parênteses para dizer que estas 2 componentes, pessoa e família, vivem a mesma experiência, mas de uma forma completamente diferente. Também é avaliado aqui o estado de saúde atual, por esta regra, pode ver-se aqui no ecrã, onde a pessoa posiciona o seu estado de saúde atual em comparação com o antes do episódio de doença. E é aqui que, frequentemente, as opiniões da pessoa e do seu familiar divergem. Abordamos também um questionário de memórias. É muito importante a reconciliação com a memória para o evento, ou a reconciliação com a falta da memória para aquele evento. É muito comum a ausência de qualquer memória. Muitas vezes as pessoas, a primeira memória que têm é precisamente a de sair dos cuidados intensivos, é a do elevador, é a da enfermaria, muitas vezes é de ir para casa, mas também existem memórias factuais, memórias de sensações e memórias ilusórias, algumas que é preciso ajudar a contextualizar e outras que é preciso ajudar a desconstruir. As pessoas que passaram pela situação crítica necessitam de uma grande integridade consigo próprias para conviver com as memórias das alucinações que tiveram e que depois reconheçam que eram completamente disparatadas, ou talvez não. É essa a diferenciação que o enfermeiro pode ter. O enfermeiro está lá, acompanha a pessoa naquele contexto, naquele percurso, e muitas vezes traz sentido a memórias que para a pessoa são completamente desenraizadas e descontextualizadas. Uma palavra só para partilhar convosco um instrumento recente, que é uma forma de detecção da SPC desenvolvida com base na escala de avaliação do envelhecimento cerebral saudável, é uma dica. Então, relativamente aos modelos de seguimento da enfermagem, eles existem? Não, não existem. Mas existe a esperança, porque existem os elementos. Realmente,
um modelo que sirva todos a todo momento é difícil, mas existem elementos suficientemente holísticos ou suficientemente reais para conseguir a seu tempo produzir resultados que se tornem sustentáveis de uma ação segura. Se nós pensarmos que tudo isto é relativamente recente, que a SPC só foi, enfim, só foi identificada com este nome internacionalmente reconhecida em 2012, que não está catalogado na classificação internacional de doentes, que nem sequer é um termo MES. Enfim, ainda há aqui muito trabalho para fazer e para consolidar. No entanto, os enfermeiros conseguem, penso eu, conseguem articular as necessárias componentes para produzir orientações sólidas, seguras e que funcionam. Trazemos aqui alguns exemplos. Este é o exemplo de comunicação orientado para um processo que faz a interligação entre o conhecimento físico e não físico, é sobretudo dirigido à comunicação de eventos difíceis, também um modelo de seguimento de abordagem sequencial, desde a saída da UCI até 6 meses, com exemplo dos vários instrumentos, dos vários momentos, é um modelo. Também um modelo de transição dos cuidados intensivos, pretende-se um modelo holístico desenvolvido por enfermeiros, também muito interessante. Temos também aqui um modelo de seguimento que pode ser baseado no estado prévio, nas comorbilidades, na fragilidade, enfim, são propostas que encontramos na literatura. E esta também é muito interessante, é dirigida aos familiares, mas também pode ser adaptada para a pessoa e vai adaptando ao longo do percurso diferentes instrumentos, como uma aplicação para o registro de sentimentos e de dúvidas, a entrega de um guia orientador do percurso, a disponibilidade de um número de contacto para esclarecimento de dúvidas ou até, enfim, para momentos de aflição, que a única coisa que se pretende é falar com alguém que entenda o que a pessoa está a dizer, e momentos de reunião em que tudo isto é ponderado e refletido. Colegas, conclusões, mais perguntas que certezas. A síndrome pós-internamento em cuidados intensivos existe. Existe na literatura, existe no cotidiano dos sobreviventes e dos seus familiares e pode perdurar bastante tempo. No entanto, terminamos esta apresentação com questões. Que modelos são possíveis dentro dos respectivos Serviços Nacionais de Saúde? Que profissionais poderão ministrar e coordená-los? E, sobretudo, resultam em melhoria na perspectiva da pessoa cliente? Estas são grandes questões. E termino esta apresentação partilhando convosco uma foto que é bastante interessante, já tem uns anos valentes, mas lembra também, por isso mesmo, nós já andamos cá há algum tempo, há um tempo longo neste percurso. O percurso intensivo depois do cuidado intensivo é realmente intensivo e muito intenso. Colegas, também esta apresentação foi intensa. Bem-aja pela vossa atenção. Obrigada pela tua partilha, Cristina. Efetivamente, são mais as perguntas que a certeza, isto também é aquilo que no nosso dia a dia nós nos vamos confrontando com muito questionamento, daí a necessidade também de unir este grupo para trabalhar em prol dessas respostas. O modelo de seguimento é algo que nós acreditamos que é alcançável, apesar das dúvidas que vão surgindo na construção deste caminho. Aquilo que tu estiveste aqui a falar naquilo que assegura a continuidade de cuidados que nós já tínhamos começado por partilhar, quer o Paulo, quer eu, na transição de cuidados e naquilo que vai depois de encontro aquilo que as pessoas manifestam como um intervalo, não é? Neste fracionamento de um internamento para o outro, que estão desejosas para sair, mas quando chegam ao outro lado sentem-se angustiadas e desamparadas pelas diferenças, por mais que nós vamos preparando, porque conhecemos as realidades e sabemos que efetivamente a progressão da condição delas já permite
que mudem o contexto de internamento, mas para elas depois deixar muito inseguras, e só quando elas se confrontam com isso é que percebem essas inseguranças e manifestam depois isso na consulta, não é? De como é que, agora podemos pensar de como é que nós, ao nosso alcance, que estratégias é que temos para assegurar e minimizar esta transição de cuidados de uma forma mais tranquila e harmoniosa para eles. Para além de que os fatores de risco modificáveis, uma coisa que já nos temos vindo a questionar, porque se o delírio, a sedação, a imobilidade já estão muito operacionalizadas no contexto, esta questão das memórias negativas em unidades de cuidados intensivos, mesmo entre nós, e muito em função deste delírio que é muito prevalente, muitas vezes é subvalorizada naquilo que é o nosso papel. Nosso papel, enfermeiros em cuidados intensivos, mas questiono também quando a pessoa sai dali e continua a manifestar estas memórias, porque elas estão presentes, precisam de ser exploradas, precisam de quem as questione e de quem as contextualize, de que forma é que tem continuidade nesta dimensão das memórias e de que forma é que podemos operacionalizar isto com mais eficiência nos contextos. Pronto, eu já tenho muitas dúvidas, já tenho muitas questões. Queria só dizer no chat que estão à vontade para colocarem dúvidas, se assim o entenderem, e vou dar a palavra à Cláudia Valles, que é uma enfermeira do Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Espanho da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, desde 2009, é enfermeira especialista de enfermagem de reabilitação, é mestre em gerontologia e cuidado geriátrico, é doutoranda em enfermagem, também é membro do grupo follow-up do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Pedro Espanho e é também membro do grupo de trabalho de follow-up do doente crítico da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Até já, Cláudia. Ok. Então, boa noite a todos, penso que me estão a ouvir. Antes de mais, permitam-me agradecer à Secção Regional do Centro pelo investimento que tem feito, sobretudo com a criação de um grupo de trabalho nesta área, nomeadamente ao enfermeiro Walter Amorim e ao enfermeiro Paulo Oliveira. Agradecer às minhas colegas do grupo de trabalho e por partilharmos aqui em sede pública as discussões que habitualmente temos em privado, por isso hoje a discussão pode ser alargada, e dizer-vos que o objetivo com que pensei nisto que é o papel do enfermeiro no seguimento da família da pessoa em situação crítica, não sabendo quem são vocês que estão do outro lado, os 400 e muitos enfermeiros que se encontram do outro lado, e boa noite e bem-vindos. Eu pensei nisto quase como um awareness. O que é que significa isto do familiar do doente crítico? O que é que significa esta vivência? Porque não vos conhecendo, não quero ir muito a fundo, nem quero ficar na superficialidade. Gostaria que tivéssemos tempo para a reflexão, que estas palavras que vos vou dirigir sejam motivo de reflexão e, olhem, em última instância, inspiração. Mas Cláudia, desligaste o som. Foi sem querer. A agenda que tenho para nós, à semelhança daquilo que a Cristina fez, é falar sobre o ensino pós-internamento em cuidados intensivos na família, verificando o seu impacto, como é que conseguimos preveni-lo, pensando quais são os seus fatores de risco e que estratégias é que podemos implementar, como é que podemos fazer o diagnóstico e o papel do enfermeiro no modelo de seguimento que, como vamos ver, está sempre presente. Dando imagem ao cenário e ao caso clínico que a Cristina vos apresentou, porque juntando às palavras a imagem às vezes ajuda a reter, vamos ver o que é que significa, sim, o síndrome pós-internamento em cuidados intensivos na família. Como tinha dito o Paulo, o vídeo bloqueia. Deixem-me tentar outra vez então. Ativa cá em cima o conteúdo. Cláudia, desculpa. Pode ser disso.
Talvez não vá dar, não é? Eu não queria estar a gastar tempo. Na régua logo abaixo da formatação, o Paulo estava-te a dizer para ativar, tinhas lá um quadradinho amarelo bebê a dizer ativar. Era isso que ele te estava a sugerir, experimenta carregar lá. Ok. Se calhar vamos desistir para não perdermos tempo. Ok, então, vamos avançar para não perdermos tempo. O que este vídeo mostrava, e apesar das imagens serem animadas, mas tem aqui em baixo o link, e se quiserem tirar foto do ecrã, porque o vídeo vale mesmo a pena, é giro. Mas o que se passa é que, após vários meses de regresso a casa, como vocês viram, a Cristina falou no início que a senhora D ficava muito feliz, a família da senhora D ficava muito feliz com o regresso à casa dela, mas ela não estava no seu melhor e a família começa a perceber isso e o marido, que é o Ricardo, ao longo do tempo precisa de a substituir em tudo o que eram as suas tarefas habituais e começa ele próprio a ter compromisso físico, psicológico, social e até económico. Recorre ao seu médico de família, o médico de família reconhece a entidade, o síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, recomenda-lhe psicoterapia, um antidepressivo e ao longo do tempo o Ricardo vai começando a ficar melhor e começa a sentir novamente capacidade de estar no trabalho e a par desse tempo também a D começa a ficar melhor. Portanto, no fundo, o vídeo é um resumo daquilo que significa o SPCF, que é um conjunto de afeições, quer ao nível físico, psicológico, social e até os novos estudos falam em espiritual, que tem impacto na qualidade de vida dos familiares. E se olharmos aqui para este gráfico, queria-vos chamar a atenção da forma como ele começa. Portanto, ele começa no momento da admissão da pessoa nos cuidados intensivos e vemos que esta curva ascendente que vai até à palavra peso é muito intensa, precisamente no momento da admissão e no tempo de vivência de cuidados intensivos. Ou seja, se estamos a falar de fatores modificáveis, o enfermeiro pode intervir bastante aqui para tentar aplanar esta curva do peso, porque é este peso que vai ter ressignificado se durante a trajetória também da recuperação do doente crítico o caminho for tortuoso. Portanto, implica para que a pessoa consiga que esta vivência seja o mais suave possível, um ajustamento. E podemos ver aqui de outra forma essa representação, e este estudo é interessante porque fala até das diferentes trajetórias que os doentes críticos podem ter, ir diretamente para casa, passar por unidades de reabilitação, ter retrocesso no seu processo de recuperação e voltar a uma readmissão hospitalar e até aqueles que acabam por falecer. Portanto, quando pensamos em síndrome pós-internamento em cuidados intensivos na família, temos que pensar que existe uma pessoa que está a vivenciar a doença crítica, que será o sobrevivente ou não, e dentro disso, ambos vão constituir uma nova entidade. A pessoa, após sobreviver à doença crítica e após esta vivência, não é a mesma e a família também não é a mesma. E é neste encontro que muitas vezes surge a sobrecarga. E a sobrecarga vai contribuir então para estas afeições, que na maioria dos estudos está apenas definida como psicológica e emocional, mas à medida que a evidência tem percorrido caminho nesta temática, já há outras componentes, como vamos ver a seguir, que são exploradas. Esta é uma teoria fundamentada sobre esta experiência e que também reforça esta necessidade de a pessoa, família, que vivencia esta experiência, precisa de suporte, quer seja de profissionais, quer seja suporte social, e isto também é muito importante termos esta consciência, que nem tudo que as pessoas necessitam é de enfermeiros, mas muitas eu diria até que nesta situação
os profissionais que identificam até a necessidade em suporte social e que podem referenciar são os enfermeiros. Então, nós estamos muito perto da experiência do que é a vivência do familiar dentro de uma unidade de cuidados intensivos. E, mais uma vez, também esta teoria fundamentada fala na necessidade de um ajustamento da pessoa que tem um familiar internado em cuidados intensivos. E então os domínios que vêm descritos na literatura são no domínio físico a exaustão, a agudização de doenças crónicas e a própria negligência do autocuidado. Há um estudo de 2018 que fala da perturbação do sono e da fadiga, que persiste até 4 meses após a alta do sobrevivente à doença crítica e que vai comprometer, obviamente, depois a seguir a dimensão psicológica, onde os familiares podem manifestar ansiedade, depressão, stress pós-traumático, perturbação do humor, irritabilidade. E deixo aqui um alerta para o stress pós-traumático, porque estes são aqueles que não vão pedir ajuda. Eles vão evitar serviços de saúde, por isso são aqueles que muitas vezes, mesmo na consulta de follow-up, nos escapam. E eles têm, quer a ansiedade, quer a depressão, quer o stress pós-traumático, têm apresentações diferentes. Se inicialmente a ansiedade é aquele que mais predomina, sobretudo naquela curva ascendente do peso, do burden, ao longo do tempo ela vai decrescendo e vai se manifestando mais a depressão e nomeadamente o stress pós-traumático, que atinge muitas vezes 57% dos familiares 3 meses após a alta dos cuidados intensivos. Dizer-vos também que relativamente ao domínio físico há ainda poucos estudos, portanto no domínio psicológico, e foi assim que o SPCF apareceu, porque se compreendeu nas consultas de follow-up que os familiares vivenciavam ansiedade e depressão e stress pós-traumático, portanto a maior evidência é neste domínio, mas também para alertar no âmbito da investigação e do interesse também da secção regional do centro, os domínios físicos ainda estão para explorar, à semelhança do domínio social e económico, onde se vê exclusão social, as pessoas deixam de poder ter uma vida social como a que tinham muitas vezes porque assumem um papel de cuidador, o desemprego e constrangimentos financeiros. E mais recentemente surge na evidência o conflito espiritual, o abalo de crenças e a ressignificação. E se nós pensarmos, isto não é novo. Quantas vezes nós ouvimos na voz dos familiares dos nossos doentes porque é que isto lhe aconteceu a ele? Se Deus existe, isto não devia acontecer. Por isso, o compromisso ou a afecção do domínio espiritual é agora também desbravado na literatura, mas ainda carece de muita exploração e validação. E não há dúvida, olhando para estes componentes, para este impacto da SPCF, que, como eu vos dizia há pouco, estamos a falar de duas pessoas que já não são as mesmas e precisam de se encontrar e precisam de fazer um ajustamento entre aquilo que era o passado, aquilo que estão a vivenciar no presente e aquilo que vai ser o futuro, que para eles muitas vezes, sobretudo dentro de portas, é desconhecido e incerto. E como é que nós podemos prevenir, então, o surgimento destes domínios, destas afecções designadas como SPCF? Há fatores de risco descritos na literatura e há fatores de risco associados ao contexto, associados à pessoa em situação crítica e associados ao próprio cuidador. Quando pensamos no contexto, o que nos dizem os estudos é que o horário de visitas restrito favorece o desenvolvimento de SPCF, uma relação com os profissionais de saúde onde a comunicação não é terapêutica nem é eficaz, uma transferência para a enfermaria não planeada ou não programada e a impossibilidade da família participar nos cuidados à pessoa. Na própria pessoa, temos, obviamente, a gravidade da doença, o tempo de internamento e ventilação, o delírio, a morte e, já quando falamos em sobrevivente à doença crítica, após a alta, os sobreviventes com manifestações de SPICI psicológico têm maior impacto e contribuem de forma maior para o desenvolvimento da SPCF. Quanto ao familiar cuidador, não os familiares cuidadores ou os familiares dos doentes que vivenciam esta experiência são transversais a todo tipo de cuidadores, nomeadamente das pessoas idosas, e daí também a sugestão daquele novo instrumento que a Cristina apresentou para a avaliação da possibilidade da SPICI. Portanto, estes cuidadores são de género feminino, habitualmente ser mulher e cuidar do cônjuge,
baixa escolaridade, baixo rendimento e depois hábitos de consumo, doença mental prévia, escassez de um suporte social, familiares envolvidos em decisões terapêuticas e familiares que usam como estratégia o coping de evitamento. Em termos de estratégias preventivas, as primeiras guidelines de suporte à família, como podem ver, surgem em 2004. Depois temos umas segundas em 2017 e temos agora umas de 2024. Eu vou tentar fazer aqui um resumozinho dessas estratégias, mas dizer-vos que, acima de tudo, é pensarmos no cuidado centrado na família, em que vamos sempre pensar agora naquela curva do burden e dizer, eu como enfermeiro de medicina intensiva, como é que eu consigo aplanar esta curva, tendo em conta estes fatores de risco? Deixem-me só também dizer-vos, por exemplo, temos aqui, portanto, à esquerda no vosso ecrã, um infográfico que foi produzido pela nossa equipa, que, como vamos ver, é uma estratégia preventiva de SPCF, onde aborda o conceito e o que é que as pessoas esperam e que está alocado na sala de visitas da nossa unidade. E faz parte, como podemos ver aqui, do item Informação nas estratégias preventivas. Mas as guidelines falam-nos de programas de interação, de suporte social, comunicação estruturada, e este é bastante importante. Se vocês focarem-se apenas e navegarem nas bases de dados e procurarem sobre comunicação dos enfermeiros em cuidados intensivos, vão ver que há uma conclusão muito significativa, que é, as pessoas reconhecem que no seu curso, na sua licenciatura, tiveram acesso a esses conteúdos, reconhecem que não treinaram, reconhecem o poder da comunicação não verbal, mas não se sentem capazes para executar. E os doentes e os familiares reconhecem que os enfermeiros se esforçam para a comunicação, mas que sentem que eles estão overload, que não têm tempo suficiente para se dedicar à comunicação. Esta é uma estratégia preventiva que eu acho que as próprias equipas devem trabalhar internamente. Workshops de comunicação, apoio espiritual, diários, visitas flexíveis, não é? Agora a evidência vai falando muito sobre o Open ICU, tempo de visita de 24 horas, sendo que pode não ser as 24 horas efetivas quero dizer de portas totalmente abertas, mas programado, a participação da família nos cuidados à pessoa, o conforto. Os estudos dizem-nos que quando a família fica satisfeita com os cuidados prestados pelos enfermeiros, face ao conforto, nomeadamente no delírio, na agitação, contribui para o não desenvolvimento do SPCF. O ambiente holístico, já em 2013, uma recomendação de um grupo de trabalho da medicina intensiva em Portugal dizia que os serviços devem se organizar para ter uma estrutura física que consiga acolher as famílias, a informação, e quando falo de informação falo dos infográficos, falo de flyers que vou-vos mostrar já a seguir, e o apoio no luto. Então aqui tenho alguns exemplos para vos mostrar. O Diário de Cuidados Intensivos, que este é um exemplo que nós utilizamos no nosso serviço, onde os profissionais e os familiares são convidados a fazer entradas diariamente para relatar à pessoa em situação crítica a vivência dos dias que ele está ausente do seu corpo, e a família escreve, permitindo uma catarse de emoções e espelhando aquilo que são as suas preocupações naquelas páginas. E depois é muito interessante ver como este encontro daquelas duas pessoas diferentes muitas vezes se faz através da leitura dessas páginas. Este é também um exemplar do manual de recuperação que fizemos na nossa equipa para dar a informação máxima às pessoas de várias temáticas, quer seja do SPC do doente, do SPCF, várias questões relacionadas com o dia-a-dia. Aqui temos uma tentativa de melhoria da estrutura física, em que se melhorou um pátio e se abriu uma porta para o exterior, e com muito empenho e esforço da gestora do serviço, para que nós pudéssemos partilhar estes momentos de saída com os familiares, ou seja, procurando um ambiente holístico e procurando criar estruturas para que a família esteja com o doente numa outra perspectiva e comecem realmente a planear aquilo que é o futuro. Aqui também um exemplo de um flyer de luto e de outros de respostas sociais e na comunidade, e já vos vou dizer porque é que surge
a necessidade deste flyer. E em jeito de resumo, se não quisermos pensar nestes quadradinhos todos, pensarmos na mnemónica SPCF ou PICS-F, leva-nos ao resumo destas estratégias preventivas. Como é que podemos identificar a presença desta entidade? Fazendo o download da nossa família. Isto significa o quê? Que vamos ter que criar instrumentos ou utilizar recursos disponíveis. Por exemplo, no grupo de trabalho temos falado disso, um modelo de avaliação de Calgary. No nosso serviço, nós fizemos nós um modelo de caracterização baseado numa revisão de literatura que contemplava os fatores de risco. Isso permite-nos perceber quais são os familiares que têm mais ou menos risco e, perante problemas prévios, agilizar os recursos, referenciar antes dos 3 meses após a alta, que é o momento no qual acontece a nossa consulta. O inventário das necessidades da família também é um recurso. E depois podemos avaliar componente a componente, ou seja, domínio a domínio. Se eu quero avaliar o domínio psicológico, posso utilizar. Este é um estudo muito interessante que fala dos diferentes instrumentos, mas chega a uma conclusão muito importante que também gostava de deixar aqui, que é: os instrumentos são múltiplos, ou seja, quando nós queremos comparar resultados em diferentes unidades espalhadas pelo mundo, é difícil porque os enfermeiros e quem faz os estudos, as equipas médicas também, muitos anestesistas, intensivistas, querem comparar os resultados e não conseguem porque os instrumentos de medida são todos diferentes. Muitos não estão validados para esta população. Então, quando nós escolhemos um instrumento, devemos ter isso à consideração e se calhar devemos começar pela base, até para conseguirmos aferir qualidade e eficácia das nossas intervenções. Era aquilo que vos dizia. E então, já estamos a ver, ao longo desta conversa, que o enfermeiro está presente desde sempre. O enfermeiro está presente desde o momento zero. Por isso, não é difícil perceber onde é que está o enfermeiro. Se olharmos para as recomendações da Sociedade Portuguesa, as recomendações dizem que é muito importante que os enfermeiros estejam presentes neste acompanhamento e que sejam capazes de avaliar a família quanto às suas necessidades e o risco para desenvolver-se PCF, e se identificamos componentes, então permitir o acompanhamento dessas componentes. E então, no fundo, quando a pessoa é admitida em cuidados intensivos, não estamos só a admitir a pessoa doente, a pessoa em situação crítica, estamos a admitir uma família. É óbvio que vocês devem estar a pensar, sim, mas a família é algo muito grande. A família é, até podíamos ter começado por aí, a pessoa de referência para a pessoa que está internada em situação crítica e deve ser o gestor dessa informação e é também, à partida, aquele a quem nós vamos solicitar tomadas de decisão e é aquele que habitualmente também coabita com a pessoa, porque é aquele que nós queremos trabalhar para até um possível papel de familiar cuidador. E isto é um aspecto muito, muito importante. E reparem que a sociedade também diz que o papel do enfermeiro é muito importante nesta questão da abordagem da prevenção, nas estratégias de transição para domicílio. E posso-vos dizer que parece algo que é muito. Nós falamos, os enfermeiros falam da preparação da alta desde o primeiro dia de internamento, mas de facto há questões para as quais os doentes ou os familiares dos nossos doentes nos chamam a atenção. E aqui posso-vos dar um exemplo de um resultado de um estudo do mestrado, em que os familiares reportaram-me que, efetivamente, os enfermeiros preparam-nos para questões técnicas e instrumentais. Imaginem, se o meu familiar tem um dreno, se o meu familiar tem uma colostomia, uma traqueostomia, mas o que eles sentiam é que os enfermeiros não os preparavam efetivamente para o papel de cuidador, no sentido em que cuidar de alguém é mais do que a instrumentalização técnica, é estar capaz de responder aos enfrentamentos, ao não querer fazer algo, ao não aceitar aquela proposta, porque eles não os veem como um profissional de saúde, são aquela pessoa da família que sempre viveu comigo e agora quer que eu faça as coisas de outra forma e eu não aceito isso. Por isso, esta questão da preparação para a alta também nos deve deixar a refletir.
E no fundo, nós, se pensarmos nestas estratégias preventivas, nestas intervenções que vão desde o momento zero até o momento em que fazemos a consulta, e o modelo de seguimento, como disse a enfermeira Cristina, e muito bem, é aquele que melhor se ajusta à vossa realidade, no vosso serviço, para quem está desse lado e trabalha em serviços de medicina intensiva e faz parte de consultas de follow-up. A melhor estratégia é pensar nos recursos que eu tenho, na minha equipa, nos médicos que trabalham comigo, em todos os interlocutores, os elos de ligação, seja fisiatra, seja nutricionista, psicólogo, psiquiatra, é pensar no papel de cada um, porque o objetivo vai ser sempre o mesmo: satisfação e qualidade de vida, sobretudo qualidade de vida. É assim que surge a necessidade das consultas de follow-up, foi para avaliar a qualidade de vida dos sobreviventes à doença crítica. E a partir daqui, vejam o contributo que estas consultas tiveram, porque a própria bundle, tão nossa conhecida, surge do reflexo deste tipo de consulta. Por isso, o modelo ideal é aquele que melhor se ajusta à vossa realidade e às necessidades dos vossos doentes. Por exemplo, eu quando vos falei no flyer dos recursos sociais, porque é que nós tivemos necessidade de o fazer e de reunir com um serviço social para perceber o que é que podíamos oferecer? Porque fizemos um levantamento de todos os downloads das nossas famílias, ou seja, dos 600 familiares que tínhamos caracterizado, e percebemos que o suporte social e económico era um problema, mais até do que o suporte em saúde, porque nós estamos inseridos numa OLS. Portanto, percebemos a partir daí, no fundo, se nós estivermos sempre a fazer um diagnóstico de situação das necessidades dos nossos doentes e familiares, nós, enfermeiros, vamos poder dirigir a nossa área de intervenção ou até referenciar e solicitar apoio de outros profissionais, dependendo das necessidades das pessoas que cuidamos. E este questionário é um questionário que está validado para a população portuguesa, que pretende precisamente avaliar a satisfação dos familiares com os cuidados prestados. E não me querendo alongar, porque o objetivo é refletirmos e discutirmos, não há dúvida nenhuma, em todos os estudos que falam de familiares, o enfermeiro é um elo fundamental. Dizer-vos também outro exemplo que me esqueci de vos dizer e acho muito interessante. Os diários de cuidados intensivos surgem em 1970 nos países nórdicos e são iniciativa dos enfermeiros. Foram os enfermeiros que sentiram esta necessidade de contar aos seus doentes o que é que se passava quando a cabeça deles não estava aliada ao corpo. Por isso, acho que a valorização tem que partir de nós e perceber qual é que é o nosso papel, o que é que nós como enfermeiros podemos oferecer aos doentes e aos familiares neste trajeto, que é muito mais do que duas síndromes, é um trajeto e uma vivência que fica reservada no software deles de tal forma que pode impactar a vida para sempre, se nós não permitirmos que eles se encontrem de uma forma saudável. É isto. Helena, liga o microfone. Obrigada, Paulo, estava a falar sozinha. Obrigada. Estava eu a dizer que é sempre um prazer ouvir-vos e é muito interessante perceber como é que vocês, ao longo deste percurso, se cruzam sempre, não é? Naquilo que são estas partilhas barra reflexões. E tu terminas a falar nas vivências e eu achei muito interessante a frase que a Cristina disse, que era o que está no plano de cuidados definido como mais importante, nem sempre está em sintonia com aquilo que a pessoa entende que é o mais importante para ela. E vai muito encontrar isto, aquilo que é a experiência individual e a vivência que é intransponível, ou seja, nós não conseguimos estar na pele deles, os sinais e os sintomas nós vimos acontecerem, conseguimos identificar, reconhecer e intervir, mas isto nós precisamos sempre primeiro do feedback deles, dos ouvidos, dos escutar, para depois chegar lá. E não tendo aqui perguntas, o que eu gostava de te lançar já a ti, Cláudia, primeira, uma que já tinha escrito aqui e tu terminas a falar nele, talvez porque também tu sabes que esta é uma necessidade emergente de quem nos ouve neste contexto, porque é uma necessidade, porque é uma estratégia para implementar nos contextos,
E eu perguntava-te a ti, para a implementação do diário de bordo, porque eu sei que és talvez a equipa que tenha mais experiência aqui em Portugal nesta implementação, quais são as estratégias que tu achas que podem ser úteis para quem quer iniciar essa implementação no próprio contexto, para que haja adesão da equipa à implementação de um diário de bordo? E depois, gostava de te lançar, são duas, essa, e depois, a propósito do que tu partilhaste das vivências, e tudo o que tu partilhaste não é sobre o trabalho que tu já desenvolveste e que é português, de enfermeiros portugueses, gostava que partilhasse um bocadinho os resultados do teu estudo, nisto que são as vivências dos familiares, nesta experiência de ter a pessoa internada em cuidados intensivos. Ok. Então, começando pelos diários, eu acho que o fundamental é a equipa se organizar, definir objetivos, definir critérios de inclusão, embora a literatura sugira alguns, definir quais as estratégias, e quando falo estratégias, não estou só a falar das estratégias para promover a adesão, estou a falar nas estratégias da estrutura do diário. Acho que um dos grandes motivos para as pessoas não aderirem é as pessoas expõem-se. Quando nós escrevemos, há uma exposição daquilo que é o nosso significado e que fica registado num documento que nós perdemos mão dele, porque ele segue com a pessoa e com a família. E muitas vezes a grande dúvida e aquilo que as pessoas perguntam é: o que é que eu escrevo? Então deve ficar definido na equipa a estrutura do que é que deve contemplar a escrita do diário. É lógico que ele pretende ser um relato daquilo que está a acontecer, do dia e da noite da pessoa que está internada connosco, mas deve ser treinado e quase que uma concertação na equipa, o que é que devemos e como devemos escrever e o que é que apresentação é que nós queremos que o diário tenha e o que é que nós queremos com ele. Sabemos que é um instrumento terapêutico, mas também não vale a pena fazer quase uma presença de hoje passou bem, está tudo bem. Não é isso que eles pretendem. Aliás, eles quando vêm à consulta de follow-up e trazem o diário e há um dia, por algum motivo, não houve nenhuma entrada, ou seja, nenhum registro, eles perguntam, eles abrem o diário e dizem: olha, foi neste dia que eu tive muito mal, porque neste dia ninguém escreveu. Portanto, eles valorizam muito o diário e nós tivemos a oportunidade também como estratégia motivacional da equipa. Implementamos um questionário e fizemos a análise do questionário e fizemos um artigo sobre isso em que se perguntava às pessoas se sentiam satisfeitas com o diário e tínhamos imensas perguntas de conteúdo, nomeadamente se gostavam ou não gostavam das fotografias, se queriam mais ou menos, e 60% dos doentes disseram que o diário é um instrumento importante e 40% até referiram que gostavam de ter mais fotografias. Por isso não há dúvida, há imensos estudos sobre isso, hoje em dia até há estudos que tentam reunir o poder da inteligência artificial, da recolha de dados dos sistemas de informação e contemplar essa informação. Só falta a vivência dos profissionais ou da família, mas acho que sobretudo deve ser concertado na equipa. A equipa deve compreender a importância, porque só assim faz sentido. Porque se for uma obrigação, aquelas palavras não têm significado. Então posso-te fazer uma pergunta? Então, pensando naquilo que tu partilhaste como estratégia preventiva, naquilo que é uma comunicação estruturada, sabendo eu que tu, no teu contexto, já tiveste estratégias implementadas para esta comunicação estruturada em equipa, naquilo que foi estratégias implementadas entre vocês, com a concretização desses workshops, tu, quando estavas a falar, tu já as implementaste entre vocês, tu sentes que isso resultou em ganhos diferentes para este diário de bordo? Ou seja, naquilo que é a nossa valorização nessa comunicação não verbal, por exemplo, e naquilo que é o nosso descritivo para depois transpor aqui para o diário de bordo, porque aquela fase inicial em que a pessoa não comunica verbalmente de todo connosco, aquilo que nós podemos transcrever vai muito ao detalhe da forma como nós estamos a perceber que aquela pessoa está
a dar-nos feedback, não é? E é muito partindo desta comunicação não verbal. Isto é exigente para nós, eu reconheço isso, não é? Por isso, sentes que depois dessa intervenção vossa de equipa que houve resultados e ganhos aqui para o diário de bordo? Mas deixa-me ver. Estás a falar de workshops de comunicação? Sim, entre vocês, que vocês já implementaram, não é? Já fizeram lá. Não, eu se calhar não me Não? expressei bem. Não, os workshops foi uma sugestão. Eu Ah. estava a falar uma sugestão para todos, é uma sugestão também para nós. Nós Ok. ainda não implementamos, mas foi uma sugestão como noutro âmbito, no âmbito de doutoramento, tenho-me dedicado a isto, nomeadamente às respostas humanas das pessoas em situação crítica, e a comunicação eu diria que é basilar. Portanto, será algo que os enfermeiros carecem de treinar, até coisas simples como a comunicação alternativa e aumentativa. O treino na utilização do digital ou nos recursos. Se eu não estou à vontade com determinado recurso, eu não o vou utilizar, até nesse âmbito. Mas relativamente aos diários, o que nós, no início do projeto, falamos muito sobre isto e o que é que escrever ou não escrever. É lógico que a escrita é muito pessoal e uns de nós são mais descritivos, outros menos, mas nos diários manifesta-se sobretudo a atenção com a comunicação não verbal, porque é a interpretação dos sinais da pessoa que ficam lá descritos. Cai uma lágrima e eu posso achar que é desconforto e eu não deixo passar isso, eu escrevo isso. Por isso é muito uma atenção à comunicação não verbal. E depois a segunda pergunta, das vivências. Portanto, este estudo era um estudo particular que não se pode generalizar, porque era uma população específica, por isso eram os sobreviventes à doença crítica com mais de 65 anos que regressavam a casa. E o objetivo do estudo era compreender a vivência desse regresso a casa dos seus familiares cuidadores. E das coisas que eu considero mais impactantes para mim eu começava com esta pergunta, como é que foi o regresso à casa do seu familiar, e todos os participantes foram ao momento da notícia. E mais uma vez aqui o poder da comunicação. Todos eles falaram de como foi a notícia, do que é que lhes foi dito, daquilo que eles interpretaram, até me faziam descrições das pessoas. Por isso, o regresso a casa começa no dia de internamento em cuidados intensivos. Esta foi assim a primeira visão que tornou compreensível a importância da comunicação e do papel do enfermeiro. Esta questão de serem duas pessoas diferentes e sobretudo, quando não há um ajustamento nem do sobrevivente nem da pessoa, o que acontece é que o familiar cuidador, que na maioria das vezes não escolheu ser familiar cuidador, ninguém lhes pergunta ativamente, quase sempre são questões de laços familiares. Se é o meu marido, supõe-se que eu vou ser a cuidadora, se é o meu pai e o meu pai é viúvo, supõe-se que eu vou ser a cuidadora. Portanto, não há uma pergunta ativa que nós precisamos de recursos e então isto não acontece. A questão de se eu não consigo fazer o ajustamento face a esta nova pessoa, eu quero a minha vida de volta. Eu não tenho tempo para mim, eu deixei de ser pessoa e eu só sou cuidador. Quando eles foram capazes de fazer o ajustamento, eles são aquela pessoa, mas também cuidadores. E então têm a vida que desejam e até com mais valor e significado. E depois estas questões de eles sentiram muito que por cada serviço que eles passavam era quase como se fosse uma casinha. Tiveram nos cuidados intensivos, foi uma casinha. Depois mudaram de casinha e voltaram a mudar de casinha até chegar à sua própria casa. Eles sentiam que não havia uma massa de ligação, então tudo aquilo que eles tinham vivido não tinha significado para quem se encontrava com eles de novo. E é proposta uma abordagem quase daquilo que nós estamos a fazer hoje, de awareness para os outros profissionais, não só para os da medicina intensiva, mas para os da medicina, para os da cirurgia, para os da ortopedia, para os colegas da comunidade. Se todos soubermos o que é, pelo menos o conceito e o que ele incorpora, o SPCD, o SPCF,
o awareness vai ser diferente. Eu vou ser capaz e vou estar alerta para identificar necessidades em cuidados de enfermagem neste nível. E pronto, há outras conclusões, mas que depois se tornam mais específicas. Mas para ir de encontro a este webinar, acho que assim o mais relevante é como é que nós programamos a transição de cuidados. É mais do que passagem de informação. E o enfermeiro é um elemento que no fundo é o elemento integrador entre as diferentes estações físicas por onde o doente e a família passam. Já vi que estou outra vez sem som. Vi pela tua cara olhar para mim. Estão a ouvir, não estão agora? Sim. Parecia que não. Como não me deste feedback, fiquei agora receosa. Então estava eu a dizer que parecia que tu até já estavas a fazer o desfecho, não é? Porque isso é mesmo conclusivo. Mas eu gostava agora de lançar à Cristina, e aquilo que também foi a apresentação dela, e estes são dados que eu conheço, não é? Porque pertenço à equipa, por isso também os trabalhei. Mas e uma vez que, mais uma vez, os slides apresentam bibliografia internacional e bem, e são as nossas orientações naquilo que foi a vossa pesquisa e que é o nosso âmbito de ação no dia a dia, mas eu gostava que tu partilhasse um bocadinho com quem nos está a ouvir aquilo que já foram os nossos resultados lá no nosso contexto de medicina intensiva cá em Coimbra, dos dados escolhidos da nossa prática da consulta, quer na SPICI-D das componentes física, cognitiva e mental, quer ao nível das memórias. Não estás com som, Cristina, parece-me. Não te ouço? Já estou. Obrigada, Helena, pela questão e obrigada, Cláudia, pela apresentação e pela partilha que se seguiu. É um prazer. Assim como também é um prazer responder à Helena. Mas antes disso, vou apenas contextualizar o sentido de que nós, como caminhantes num percurso que tem pouco tempo, temos necessidade de obter algumas respostas, e são aquelas respostas básicas: quem, quando, onde, como. Nós precisamos de entender isto, e só depois é que chegamos ao how much, em que quantidade. E a Cláudia deu agora aí um toque nesta questão tão importante. Vamos até onde? Vamos até quanto? Até quanto é que podemos ir? E qual é o peso desse quanto? Qual é o significado desse quanto? Então foi também no sentido desta busca de contextualização, quem são as pessoas que recebemos, que servimos, quem são as pessoas a quem queremos dedicar um plano de ação. Que fizemos o estudo dos dados da consulta e realmente chegámos a conclusões interessantes, porque só quando nos confrontamos com os dados é que percebemos de uma forma mais próxima que as coisas existem, não é? Porque enquanto são um resultado na literatura, está bem, é um resultado na literatura, mas quando as pessoas que nós recebemos na consulta de follow-up nos proporcionam dados que nós trabalhamos e percebemos que têm síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, sim, começamos a ver esta matéria por outro prisma. Foi isso que nós fizemos e percebemos naquela altura que sim, que havia síndrome pós-internamento em cuidados intensivos, havia 30% tinha consequências a nível físico, 5% a nível cognitivo, sendo que nesta amostra não havia pessoas com diagnóstico de componente cerebral, portanto não era proveniente de um diagnóstico, e 4% tinha a afecção da componente mental, ansiedade/depressão. São números, pronto, mas depois descobrimos
que não tínhamos, apenas tínhamos 5% com consequências na componente cognitiva, mas 19% tinha cognitivo e mental. Pronto, pensamos bem o que é que se passa aqui. 16%, tínhamos 30% apenas na componente física, mas tínhamos apenas 16% na componente física e cognitiva. Isto faz-nos olhar para os dados procurando entendimento e tínhamos 16% que tinham as 3 componentes. Tentámos perceber de onde é que isto vem. Então fomos analisar as memórias, focámos no questionário de memórias para o evento e correlacionámos com a SPICI. E percebemos que, aliás, primeiro até correlacionámos as memórias entre si. Nós filtramos as memórias para a experiência em geral, a memória para o ambiente, a memória para o sono, a memória para experiências, assim grosso modo, e percebemos que uma melhor memória do sono estava correlacionado com uma experiência mais positiva na UCI. E uma pior memória do sono estava correlacionado, tinha uma correlação positiva moderada com uma pior experiência na UCI. E que o ambiente também estava correlacionado com a memória do sono, sendo que um ambiente mais barulhento ou confuso estava correlacionado com uma pior memória do sono. E começámos a perceber que as coisas estão interligadas entre si e que se medem. Então, termos um ambiente percebido como tranquilo não é apenas um dado subjetivo daquela pessoa, mas é algo que depois vai ter impacto num síndrome de pós-internamento em cuidados intensivos. É importante. Também foi importante nesta parte, agora não é o momento, mas é apenas um detalhe. É diferente ser confuso ou ser barulhento. Ser barulhento não teve tanto impacto como ser confuso. Confuso, sim, teve, porque depois, através dos resíduos, nós conseguimos perceber estas coisas e é mais impactante ser confuso do que ser barulhento. Depois, fomos perceber em que é que esta afecção, esta memória, impactava nas dimensões da SPC e percebemos que impactava de forma mais direta na componente mental, na ansiedade/depressão. E tudo isto nos levou a olhar para este assunto de uma forma mais articulada e mais séria. Estes foram resultados, enfim, interessantes de fazer, interessantes de tentar perceber. Agora, também encontramos, e até fáceis de justificar pela literatura, mas também encontramos resultados que não compreendemos. E procuramos a associação entre o grau de dependência para os autocuidados no momento da transferência da UCI e as componentes da SPC presentes no momento da consulta. E não encontramos associação entre o grau de dependência dos autocuidados, porque nós pensávamos as pessoas que saem mais dependentes, com certeza têm mais risco de apresentar SPC na consulta. Não aconteceu. A única correlação que encontramos foi com o autocuidado posicionar-se e no sentido que não esperávamos. Portanto, as pessoas com maior grau de dependência para o posicionar-se apresentavam-se melhor no follow-up e as pessoas com menor grau de dependência apresentavam-se pior na componente física. Foi muito difícil e ainda é perceber porque é que isto é o contrário do que esperávamos. Pensámos se tem a ver
com os recursos disponíveis para quem sai com uma componente, com um autocuidado mais afetado? Será que fez mais reabilitação? Será que fez mais fisioterapia? Fomos correlacionar com esse dado e percebemos que são independentes. Então, o que é isto? E de facto, as pessoas, e nós percebemos isso também pelos nossos resultados, as pessoas passam por uma experiência avassaladora, ameaçadora da vida, e tendem, de alguma forma, apesar de se sentirem deslocadas dentro da própria vida, protegem muito e investem muito na recuperação para o autocuidado. É um esforço humano que os autores acabam por dizer que é o retornar a ser-se pessoa, antes e primeiro que tudo. E isto também é um alerta para nós, que acompanhamos a pessoa no pós. Antes e primeiro que tudo, é uma pessoa que sente-se, sem dúvida nenhuma, deslocada dentro da sua própria vida, numa família que sente-se deslocada de tudo e emerge aqui aquilo que a literatura também considera que é o mais básico, o mais estruturante, que é a satisfação das necessidades humanas básicas, de forma autónoma, de forma independente, de forma digna. E quando nós pensamos em modelos, pensando na apresentação que fizemos, e na falta de modelos que deem aquela resposta, aquela receita, não há receita. Não há uma receita, não há um one size fits all, não existe, mas existem crucialidades absolutamente sensíveis e essenciais ao ser humano. Eu penso que de uma forma que eu não pretendia romantizada, mas é isto que nós acabamos por encontrar nos estudos que fizemos, que são números. Números, são muito mais do que números. Espero ter passado a mensagem, Helena. Helena? Sim, para mim Se foste só mais tu. alguma questão, a Helena devia estar à espera que eu entrasse, provavelmente. Não sei se há uma questão. Não havendo, vou eu fazer uma questão para as duas palestrantes, com a experiência que têm, e para também os colegas que estão aqui a ouvir-nos, também para termos aqui uma perspectiva, que é, e visto pelas vossas palestras e que dominam o tema, e mais que tudo têm desenvolvido muito trabalho e quem sabe para conseguirmos aqui uniformizar algumas coisas, que há outras que também dependem dos vários contextos, até da própria estrutura física. Mas o que eu gostaria de perguntar às duas, tanto à Cristina como à Cláudia, como é que está organizada a vossa consulta? Se a consulta é uma consulta autónoma de enfermagem, se é interdisciplinar, ou seja, enfermeiro médico, se os dois, no caso de ser, se os dois estão no mesmo gabinete, se estão em gabinetes separados, se têm alguma métrica que nós possamos aplicar, ou os médicos aplicam outra, como é que é, no fundo, como é que é a concepção das vossas consultas nos vossos contextos, também para os colegas e para nós percebermos como é que as coisas funcionam ou qual é se há algum melhor método de conseguirmos estas consultas, porque muitas das vezes ficamos a pensar, sim, estes doentes cuidados intensivos, e como vocês disseram, o tempo que às vezes estão, e sobretudo sobre as medicações que estão sujeitos durante o internamento e um coma induzido, depois vai ter aqui muitas repercussões. E é importante depois aqui este trabalho nosso, dos enfermeiros, no seu restabelecimento e sobretudo na readaptação funcional. Pronto, no fundo era que vocês, assim, de uma forma resumida, descrevessem como é que é o modus operandi das vossas consultas.
Como queiram, podem começar, Cláudia. Então, começar por dizer que a consulta está integrada no modelo de seguimento. Por isso, o modelo de seguimento começa com a admissão do doente e da família, com a identificação dos fatores de risco do doente e da família e com a definição de um plano para prevenção, quer para o doente, quer para a família. Inevitavelmente, e pensando mais no doente, tendo em consideração os fatores de risco não modificáveis, vão surgir componentes de SPICE e D que saem à alta, na data de alta da unidade com um plano terapêutico, seja fisiatria, nutrição, dor aguda, otorrino. Há uma comunicação direta entre os enfermeiros de reabilitação da unidade com os enfermeiros de reabilitação dos serviços que vão acolher Deixa-me- o doente. Cláudia, deixa-me só te interromper porque surgiu aqui uma ou duas questões que podes agregar, que é se as escalas que são aplicadas pelos enfermeiros, em particular pelo enfermeiro de reabilitação, já que estás a falar nesse tópico. E depois a outra questão que colocam é se estas consultas, seja de enfermagem ou médica, podem ser à distância. Penso que através sobretudo, telefónica ou videochamada. Desculpa interromper, mas pode ser para agregar. Sim, eu vou tentar tocar esses pontos todos. Por isso, o doente sai do serviço, uma semana após a alta, é visitado pela equipa de follow-up intra-hospitalar, que acontece todas as quintas-feiras de manhã, onde se vai perceber se o plano está a ser cumprido, aquilo que se estipulou, se surgiram novas componentes ou se tem que haver ajustamento entre a nova equipa a quem o doente está entregue. Mas sempre deixando esta percepção que a medicina intensiva faz parte do processo. E enquanto o doente estiver internado, a coordenação do grupo de trabalho vai revisitando o processo e vai percebendo de quanto em quanto tempo é que tem que permanecer a ir visitá-lo durante o tempo de enfermaria, que às vezes eles estão bastante tempo. Depois têm alta e 3 meses após a alta dos cuidados intensivos, se não estiverem institucionalizados na rede, por exemplo, ou em centros de reabilitação, vêm à consulta e vêm acompanhados da família. Porque a consulta é ainda durante o internamento, como eu vos falei, naquele momento de caracterização da família, a família também percebe que ela vai ter uma consulta. Por isso, se em 2011 muitas vezes os doentes vinham sozinhos à consulta e altamente dependentes, hoje em dia vêm muito bem, face à mudança de paradigma, mas também vêm acompanhados pela família, porque a família também vem a uma consulta. Isto é importante porquê? Portanto, a consulta não é só o follow-up, a consulta é um momento do modelo de seguimento, acontece no mesmo espaço físico, existem 2 gabinetes, um para o médico e um para o enfermeiro, portanto, a consulta não é só de enfermagem, é de médico intensivista e enfermeiro, e no nosso serviço temos uma enfermeira de reabilitação, que sou eu, uma enfermeira de médico-cirúrgica e uma colega que está no seu processo académico nesse sentido, de mestrado médico-cirúrgico em pessoa em situação crítica. Começamos a consulta todos juntos, médico, enfermeiro, doente e família. Fazemos uma abordagem inicial e depois separamos. O enfermeiro fica com a família e o médico fica com o doente. E no fim voltamos a agregar e a perceber as partes soltas. Isto porque inicialmente fazíamos tudo em conjunto e era demasiado doloroso e muitas vezes as pessoas não exprimiam exatamente o que sentiam porque sabiam que estavam na presença do outro e não queriam magoar o outro. Então fomos criando determinadas estratégias. Nós temos escalas para o doente e escalas para a família. Essas escalas, se eu como enfermeira estou a avaliar a família, aplico as escalas e o médico aplica as escalas ao doente. Embora nós mandamos as escalas para casa previamente para serem preenchidas. E os doentes e os familiares trazem as escalas e na consulta são meramente um guia para a consulta, porque nós temos de tudo. Temos pessoas que nas escalas estão muitíssimo mal e depois expressam-se e apresentam-se nada conforme as escalas. Por isso as escalas servem como algum tipo de rastreio e também são orientadoras para a consulta. Essa questão da pertinência é muito difícil. Quais as competências? Quais são os enfermeiros que fazem este seguimento, este momento especial no modelo de seguimento? Eu sou enfermeira de reabilitação,
É lógico que o meu olhar vai no âmbito da minha área de especialização, mas eu acho que cabemos todos, mais uma vez, como na equipa multiprofissional. Nós temos é que agregar e ter formação, e ter conhecimento destas entidades e o que é que elas significam nas pessoas. Por isso, não sei se respondi a tudo, mas penso que sim. Mas de qualquer das formas, mais uma vez digo que a consulta, a colega também falou da consulta à distância. Nós tivemos essa experiência na pandemia e posso-vos dizer que, em termos de avaliação de familiares, não resultou grandemente, porque as pessoas à distância têm tendência a dizer que está tudo bem. Se no doente ainda conseguimos obter alguns dados, sobretudo físicos, através da sua descrição, na família era muito mais difícil. Até porque muitas vezes nós telefonávamos e o momento era o mesmo, só o telefone é que passava de mão para mão. Por isso, mais uma vez, ficamos limitados a tentar perceber o que é que aconteceu para que de repente, e numa altura que foi tão difícil, que foi a pandemia, e que os familiares nem sequer visitavam, como é que esses não têm manifestação de ansiedade e depressão, quando nós sabemos que estar presente na unidade diminui o risco de SPCF. Corremos esse risco com a consulta telefónica, mas entre não ter nada ou ter, há vários modelos na literatura que falam em contactos telefónicos. Deixa-me só te perguntar, naquela visita dos 7 dias também utilizam escalas? Essa visita é feita só pelo enfermeiro ou pela equipa? É pela equipa Ok. e inicialmente aplicávamos as escalas, sobretudo o domínio psicológico, porque nós queríamos, como a literatura nos indica, fazer um ponto de situação à data da admissão e aos 3 meses, para ter a certeza que estas componentes psicológicas decorrem do internamento e da vivência, mas começou a ser difícil de operacionalizar, porque nas enfermarias há timing para as visitas, muitas vezes os familiares não estavam presentes quando a visita da equipa de ambulatório surgia. Estão a ver, há coisas que nós, às vezes, nós vamos em busca da perfeição e depois percebemos que há peças que temos que abandonar, mas o fulcral e a missão continua. E muitas vezes o que fazemos neste momento é como os caracterizamos no serviço e já os conhecemos bem. Quando estamos na consulta, conseguimos perceber e às vezes a pergunta é direta: olha, mas isso já era assim? Porque as famílias às vezes vivenciam situações muito complexas dentro das suas casas, não é? E tivemos que abandonar estrategicamente esse momento de avaliação zero. Por isso, na enfermaria, nós vamos perceber se houve realmente a evolução positiva que era expectável e se o plano estipulado à data de alta está a ser cumprido ou se é preciso mais ajuda ou mais referenciação. Ok, muito bem, obrigada, Cláudia. E sobretudo por esse caminho que tem trilhado, que acaba por depois também ser referência para outros locais. Como às vezes se diz, a roda já está inventada e muitas vezes temos que pegar na roda e agilizar mais o processo. Cristina, para terminar. Para terminar, é isso mesmo, é o olhar para o percurso desenvolvido por enfermeiras que fazem e por enfermeiros que fazem um trabalho que apetece replicar. A consulta do Serviço de Medicina Intensiva, onde estamos no LS Coimbra, ainda não está neste nível de desenvolvimento. Nós temos um momento de intervenção, é um momento único, pensado aos 8 meses de follow-up, precisamente para permitir que já haja alguma resolução e eventualmente alguma consolidação, ou seja, perceber o que é que foi naturalmente resolvido por outros suportes do Serviço de Saúde e o que é que está por resolver. Se é o momento ideal, é um momento. Às vezes precisamos de articulação com os profissionais com que fazemos este momento e nós fazemos a consulta com a equipa médica. Toda a equipa faz parte da medicina intensiva, portanto é um momento com médico e enfermeiro, com pessoa e família. Se eu acho que pode ser melhorado, obviamente que sim. Para que modelo, não sei, aquele que melhor servir a pessoa. Às vezes temos que passar pela experiência para perceber
qual é o modelo que traz efetivamente ganhos. Independentemente de tudo, cada profissional tem a sua área de ação. É nisso que eu penso que temos que nos focar. Eu, como enfermeira, o que é que eu posso trazer de diferenciador para esta consulta quando me sinto aqui para receber e para intervir junto desta pessoa? A Cláudia falou num percurso temporal. Nós sentimos a responsabilidade de um momento único. Quando é um momento único e depois a pessoa, enfim, segue-se, vamos dizer, à alta daquela consulta, pensamos qual é o máximo que eu posso dar neste momento para que a pessoa saia daqui com um potencial de recurso e de intervenção em si própria e de recurso que está à sua disposição, muitas vezes são os cuidados de saúde primários. É essa resposta, enfim, que nos ajuda a perceber o caminho, mas também é a resposta que nos angustia. Sim, nós também sofremos desse síndrome, e agora? Enfim, o caminho faz-se caminhando e, como bem disseste, a rota está inventada, temos que a trabalhar. E também, indo ao encontro, daí também por sabermos que isto é muito importante, também a secção do Regional do Centro também organizou ou planeou um grupo de trabalho de forma a conseguirmos também aqui trilhar um caminho já daquele que está feito, mas também consolidar com outras realidades que podem ser importantes, e daí também dar-vos os parabéns por isso. Eu só queria aqui, antes de tudo, está aqui uma questão da nossa colega Ana Levita: quais as competências dos enfermeiros para efetuarem consulta de follow-up? Não sei se vocês querem responder, mas eu vou já dar aqui a minha perspectiva, que é: nós enfermeiros podemos em qualquer momento fazer a gestão da consulta de follow-up. E para, se me perguntarem, sim, o enfermeiro especialista poderá ser, nomeadamente, a coordenar esta consulta de follow-up, mas pode ser qualquer enfermeiro, desde que tenha também formação para a área. É importante, uma coisa que é importante aqui, que é o que nos falta, e peço desculpa por isso, que é a referenciação. Eu posso estar lá como enfermeiro médico-cirúrgica doente crítico e saber que o doente tem uma necessidade, por exemplo, da área da reabilitação, e eu referenciar para o colega de reabilitação, ou saúde mental, ou de outra área que assim seja importante. Por isso, estas competências são transversais aos enfermeiros. Há projetos e determinadas áreas que o enfermeiro especialista, por determinadas áreas inerentes à sua competência, devem liderar estes processos, mas de qualquer forma, da consulta de follow-up, entre outros, é importante a referenciação entre nós, e isto é que nós vamos valorizar aqui o nosso papel e a nossa diferenciação. Eu não sei se a Cristina ou a Cláudia querem acrescentar alguma coisa, mas esta é a minha perspectiva relativamente à consulta. Nós temos discutido isso no grupo de trabalho, tem sido uma das nossas discussões, e talvez aquela que tem gerado mais pontos de interrogação. Pronto, ainda bem. Nas próprias recomendações da sociedade também se sentiu essa dificuldade, e o que se sugere é mesmo isso: é tirar, face às necessidades das pessoas, todos aqueles que têm competências ou o melhor para solucionar essas necessidades ou respostas humanas, são todos aqueles que devem fazer parte. E, por exemplo, nestes modelos do LIS, muitas vezes na consulta, quando propomos às pessoas a reabilitação, muitas vezes questionamos se deseja vir ao hospital, ser avaliado por fisiatra, fazer fisioterapia, ou se aquilo que é melhor para si é ficar em sua casa e receber um enfermeiro de reabilitação, e da mesma forma com a saúde mental. Muito bem. Gostava só de acrescentar que nestas partilhas também temos refletido naquilo que é a formação que estas pessoas deviam integrar para terem a competência para depois integrar a consulta, independentemente depois do processo todo de integração que isso implica num processo de acreditação e que isso há de estar definido. Sim,
concordo plenamente que depois há de haver um processo de integração formativo também para as colegas que integrarem ou que iniciam este processo das consultas, assim como noutras áreas da nossa profissão. Ok, eu não sei se o Walter quer, eu só depois tenho aqui um apontamento para fazer final, mas não sei se o Walter antes disso quer dizer alguma coisa. Não, antes de mais, cumprimentar, neste caso, quer a enfermeira Cláudia Valls, quer a enfermeira Cristina Simões, pelo contributo que aqui, de facto, nos deixaram. Eu julgo que foi profundamente interessante e importante o que nos trouxeram cá, porque a enfermagem não é só a arte de cuidar do utente que temos à nossa frente. E temos que ter uma visão integrada desse mesmo utente e temos que, acima de tudo, perceber que muitas vezes a família ou quem lhe é próximo também podem precisar da nossa visão holista e humanista e chamar essa mesma família ou pessoa de referência ou relevante para aquilo que é o nosso plano de cuidados, a nossa perspectiva e, como muito bem disse a enfermeira Cláudia Valles, a alta tem que acontecer logo no primeiro dia. E preparar a alta implica chamar todos aqueles que possam ser impactantes e importantes para esse processo de alta. E agora, permitam-me, e não consigo deixar de lhe dizer, é esta última pergunta que foi feita. É evidente que nós, para nos afirmarmos e desenvolvermos aquilo que são as nossas práticas, temos que ter competência. E para termos competências, temos que também promover conhecimento e, dessa forma, buscar esse mesmo conhecimento. Ter formação adequada para podermos, de facto, desenvolver aquilo que são as nossas intervenções. E o enfermeiro está profundamente capacitado para isso e nunca acho importante referir e reafirmar: o enfermeiro nunca deixa de ser um profissional com autonomia técnica e competências próprias e concretas. E, portanto, se o enfermeiro está capacitado para, se tiver a formação adequada, se tiver o conhecimento e a diferenciação própria para estas questões, por que não liderar estes processos? Por que não utilizar aquilo que é essas mesmas competências e, como é evidente, a sua autonomia profissional e técnica para liderar estes processos? Nós temos que, de uma vez por todas, pormos de lado aquela ideia de um passado que já deveria ser longínquo, mas que ainda está muito presente, de que tudo se segue e circula à volta de um único profissional ou grupo profissional. Nós já nos afirmamos e construímos saberes e competências que fazem de nós tão autónomos quanto os demais profissionais. Que trabalhamos numa perspectiva multiprofissional, em equipas pluridisciplinares, mas que não somos menos que ninguém. E se temos competências, não assumimos isso, mais uma vez, e acho que ficou aqui bem patente com este exemplo destas duas extraordinárias enfermeiras e também da Helena Pires, que efetivamente nós temos imensas competências e know-how e não ficamos de facto atrás de ninguém e não precisamos estar na sombra de ninguém para nos assumirmos assertivamente e liderar. E a consulta de follow-up é indiscutivelmente uma situação dessas e, portanto, a nossa aposta num grupo de trabalho para desenvolver aquilo que são boas práticas e, no futuro, criar uma certa transversalidade a esta intervenção e, como é evidente, liderar processos é a nossa perspectiva. Não vamos dizer aqui outra coisa. Claro que é esse o objetivo, indiscutivelmente, porque temos tudo para isso. E, portanto, apenas deixar esta nota, porque não consigo deixar de o fazer, porque a enfermagem em 2025 não é nada daquilo que foi há 20, 30, 40 e 50 anos. É algo muito diferente, muito diferenciado e qualificado, e a enfermagem portuguesa, nesse aspecto, como eu costumo dizer, não recebe lições de moral, nem muito menos ensinamentos de terceiros, que possam eventualmente não perceber nada daquilo que é a enfermagem. Agradecer muito a vossa participação, agradecer aquilo que também foi a participação, e eu estive a ver, esteve sempre muito perto das 500 pessoas, o que quer dizer que isto foi uma temática importante, que motivou os colegas a estarem até ao fim, o que foi de facto muito interessante. Agradecer de facto também aqui a participação do enfermeiro Paulo e do SER, por terem propiciado este momento, e apenas dizer-vos que iremos continuar a desenvolver estas temáticas para os enfermeiros e para a enfermagem, e entre outras,
porque é desta forma que nós conseguimos melhorar as nossas competências, capacidades e levarmos para o contexto, para o nosso dia-a-dia, melhores práticas, com qualidade e segurança. É isso que precisamos. Bem-ajam por isso e boa noite. Obrigado. Obrigado, enfermeiro Walter. Também só aqui em nota final, antes de mais agradecer às brilhantes palestras, pela Cláudia e pela Cristina. Ficámos muito mais enriquecidos, mas também a forma como a Helena Pires contribuiu e moderou este painel. Também aqui uma palavra. Desculpem, que fiquei sem som. Aqui uma palavra também para a Milene e para o Gustavo, que estiveram em back-office e que tornaram possível este webinar. E também a todos os presentes, agradecer-vos por estarem até esta hora. Aproveitar também para pedir as vossas sugestões de temas. Agora, quando finalizarem o webinar, vai abrir um questionário de satisfação e é importante que vocês manifestem não só satisfação, mas também que proponham temas para próximos webinars, porque faz sentido nós fazermos webinars com temáticas que vão ao encontro das necessidades, como foi este, que surgiu também desse questionário e essa necessidade. Também para lembrar que o próximo webinar é já para a semana, dia 22 de outubro, já que em dezembro não vamos fazer um webinar, então fazemos 2 em outubro e 2 em novembro, e então dia 22 com o tema Construindo Legado, Cultivando Esperança, um propósito em cuidados paliativos. Espero por todos, até lá, um bem-aja e obrigado a todos.